Olha que som. Tá? Pois é, tudo isso aí faz parte dos conceitos, né? Das criações, da arte, não só a arte musical, como a arte performática, a arte conceitual, que vai desembocar nesse novo tipo de arte que nós vamos ver a partir de agora, porque nós estamos iniciando mais uma unidade, né? E aí, através, eu vou mostrar para vocês os temas que nós vamos discutir nas nossas próximas aulas aí, vai ser muito interessante, tá? Então, mais uma vez você vai comprovar que é tão legal. Você faz diferente, você vê diferente o que parece igual. Vamos lá, gente? Vou colocar aqui meu violão aqui logo aqui no suporte dele, para a gente já ir com esse entusiasmo para cima. Não pareceu muito entusiasmado não, mas estou, tá? Vamos lá. Olha só. Vamos ver muita coisa sobre a arte contemporânea, né? A nossa arte, a arte que a gente está vivenciando no nosso momento, né, de vida. Olha aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais sobre a arte contemporânea, por isso que eu falei ali nos conceitos, né? E tudo mais. Aí vamos ver a relação da arte com a tecnologia. 2 aulas sobre esse tema aí. 2 aulas sobre artes diferentes. Artes visuais e também sobre música e dança. Sobre as formas de artes aí, as novas relações trazidas, né? E aí nós vamos entrar no modernismo, vai ser muito interessante. E aí vamos chegar nos artistas contemporâneos, regionais, e aí vamos entrar na nossa revisão geral, né? Mas a nossa aula hoje é inicial aí para a unidade 2, né? Então vamos, sem perda de tempo, vamos lá. Vamos conhecer a arte cinética, o concretismo e o minimalismo. Gente, pense. Olha aqui esse mapa mental. Você tem que o seguinte, ó. A pop art nos Estados Unidos, com os fetiches e símbolo da civilização do consumo. Aí vem a op art, com os efeitos óticos, né? Aí vem o minimalismo, o uso mínimo de recursos. Aí vem o concretismo, né? Que inicia na Europa e no Brasil desemboca com o Manifesto Neoconcreto de 1959. Aí vem a arte povera, né? E a arte cinética, que utiliza recursos visuais e técnicas para dar movimento às obras ou impressão de movimento, tá? E aqui nessa colagem aqui, nós estamos ilustrando aí tudo isso que a gente está discutindo aí nesse mapa, tá, gente? Então, vamos lá. A arte cinética é uma corrente do século XX que utiliza de recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra. Então, ou impressão de movimento, tá? Ou movimento mesmo, ou impressão de movimento. Então, na exposição Le Mouvement, em francês, né? O movimento, que aconteceu em Paris, na França, em 1955, na Galeria Denise René, pode ser considerado como o começo, a primeira vez que essa proposta aí apareceu, né? Então, o começo da arte cinética. Utilizou o movimento real por intervenção do observador por causas naturais ou um motor. Então, os recursos que podem ser usados nesse tipo de arte: eletromagnetismo, água, vento, motores, ilusões de óticas, efeitos especiais, entre outros. E os materiais
Pode ser madeira, metal, vidro, fios, arames, plásticos, etc. Os artistas têm ideias a partir de coisas que outras pessoas, os artistas conseguem perceber, ver algo diferente, onde uma boa maioria não vê, não percebe, acha banal, natural, igual. Não é isso? Faz parte, né? É assim mesmo. Por isso que o artista se destaca. Então, o objeto cinético do brasileiro Abraham Palitnik, né? É uma obra aqui que possui um circuito elétrico que a movimenta. Olha só que beleza. Onde ele traz formas e movimento ao mesmo tempo. Então, um novo tipo de arte. Tem também aqui a metamecânica, do Jean Tinguely. Estamos vendo aí novas formas de arte, aí, novas discussões, novos ideários, né? Novas ideias. Olha aí, tá vendo? O Alexander Calder 4, Pétalas Negras no Ar, em 1960. Aí vem também o vermelho, branco e preto, né? E bronze. Aí vem também o Marcel Duchamp com a sua roda de bicicleta. Não é isso? Criada em 1913. Também faz parte. E aí, seguindo aí, depois dessa forma de arte que a gente acabou de conversar um pouco agora, nós temos também o concretismo. Então, o movimento concretista tem como percussores os primeiros a fazer alguma coisa nesse sentido aí. Você tem Mondrian e o Theo van der Burg. São as primeiras pessoas a provocar esse tipo de ideia aí, tá? Então, o que acontece? No movimento russo, o construtivismo, que além de uma arte visual e abstrata, propõe uma arte integrada à ciência e à técnica. Na Bauhaus, da Alemanha, também a Escola Superior de Criação Industrial, que leva a arte para o design. Então, o desenho de carros, né? Então, olha aqui essas formas totalmente inovadoras, né? Diferenciadas, abstratas. São formas que você vai parar e vai pensar e vai tentar adivinhar do que se trata, vai tentar uma semelhança, vai se identificar ou não, né? É muito assim. A arte concreta surge na Europa, 1917, na tentativa de se criar uma manifestação abstrata da arte. Então, a busca dos artistas era incorporar a arte, a música, a poesia, as artes plásticas, etc., às estruturas matemáticas geométricas. Tá? Então, trazer para outros materiais, trazer para outros sistemas de ideias as formas artísticas, as ideias artísticas. Por exemplo, na obra aqui, Bichos, a obra viva de Lygia Clark, você está vendo aqui, ó, a semelhança mínima
A intenção, presta atenção nessa parte aqui, esse negócio aqui é muito definidor, né? Olha só, a tentativa de criar uma manifestação abstrata, uma coisa mais indireta, né, da arte. Os artistas buscando incorporar, juntar música, poesia e artes plásticas com essas estruturas aqui. Como é que isso é feito, hein, gente? Aí é que está o grande desafio. A intenção desse movimento concreto era desvincular, separar o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo. Então, estou vendo aí as ambições aí dos concretistas, né? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Em 1936, o suíço Max Bill emprega a expressão arte concreta para designar uma arte construída para designar uma arte construída objetivamente e em estreita ligação com a matemática. Tá? A sua participação e premiação na primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, deu um novo alento ao movimento concretista, que começava a surgir no Brasil. Olha aí o tipo de arte. Quando você vê formas desse tipo aí, você já identifica como uma obra concretista. Tá? Então você vê aqui que o Amilcar de Castro, pintor, escultor, artista plástico e designer gráfico. E também aqui o Max Bill, com essa unidade tripartida. São duas obras aí do movimento concretista, tá? Então vão vendo aí as definições, vão juntando para você começar a perceber e entender cada vez melhor do que se trata a arte concreta. Max Bill é o artista responsável, que a gente já falou aí, pela vinda do concretismo no Brasil. Ele que trouxe essa ideia para nós, né? Então, as principais características do concretismo nas artes plásticas, por exemplo, são busca de precisão nas formas, uso de formas abstratas, influência do cubismo, união entre a forma e o conteúdo, né? Uma defesa da racionalidade, da lógica e do cientificismo. Um exemplo aqui dessa obra aí, ó, Unidade Tripartida. É uma obra em aço inoxidável do Max Bill. Está no Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, essa unidade aí tem 3 nuances, né? E aí ele coloca como que sendo um moto perpétuo, é uma coisa que tem começo, nem tem fim. É uma obra altamente complexa e concreta ao mesmo tempo. Olha aqui, outros artistas, né? Você tem aqui o Bichos, ela fez várias formas, quase como sendo um origami de metal, né? E planos em superfície modulada, aqui número 5. Mais uma vez, a questão do origami influenciando aí, né? O resultado da obra de arte da Lygia Clark. E aí vai para as palavras, para as letras também, né? A poesia
concreta, ou seja, a arte feita com palavras. Então, não só, nesse caso, não só tem a própria poesia, né, como tem a forma com que a poesia é colocada, a forma com que ela é apresentada, como aqui, ó. Olha só que ideia interessante, né? Você vê aí, ó. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, não só esse símbolo aqui é um símbolo matemático do infinito, né? Essa espécie de 8 deitado é o símbolo matemático do infinito, como a própria poesia se transforma num moto contínuo e perpétuo. É uma coisa que você não vai ter um ponto final jamais, né? Olha, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz... Entende? É um moto perpétuo, um moto contínuo. E então a poesia concreta é uma forma de dar vida às palavras pela força da ideia contida na própria palavra. Esse exemplo aí do infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Assim, mostra perfeitamente, né? Os principais representantes da poesia concreta no Brasil foram Augusto de Campos, Haroldo de Campos, os irmãos, né? Décio Pignatari e o grande, o maravilhoso, o fantástico Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, grande poeta, grande pensador, né? Que alguns dos seus trabalhos estão aí eternizados pelo cantor Fagner, né? Como, por exemplo, Traduzisse. Depois eu vou até mostrar para vocês, dar uma oportunidade boa aí, porque é, assim, uma beleza sem igual. E é uma das pessoas que assinam a poesia concreta do Brasil, vale a pena conhecer melhor, tá? Nessa Traduzisse, ele questiona a própria arte, ele faz um questionamento, será arte? Será arte? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim é solidão. E aí vai, depois eu vou trazer essa poesia para vocês, tá? Para vocês conhecerem um pouco do Ferreira Goulart, vale a pena, que é muito show, gente. E aí, seguindo aqui, nós temos o minimalismo. É uma outra forma de arte. Não é só uma forma de arte, é uma proposta de vida, é uma tendência. E nessa tendência aí, existem até defensores, como é que eu digo, defensores assim, muito fortes. Né? Tem filmes na Netflix, na internet, né, sobre o assunto, né? A arte minimalista. Então vamos entender um pouco mais sobre a arte minimalista. O que é essa ideia do mínimo? A arte minimalista foi constituída em meados de 1960. São 40 anos, né, gente? Mais de 40 anos. E caracterizava-se como a radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. O negócio é abrangente, apesar de ser minimalista aí. Olha só, radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Então você está vendo aí essa obra aí, ó, chamada do Sem Título, né, do Donald Judd, já do final dos anos 60. Né? Então vamos ver aqui.
Você também tem um cubo aberto, né? É um cubo, né? Você tem os seus lados aí. Feito de laca sobre alumínio. É uma obra que vem da Alemanha. Surgiu em Nova York entre os anos 50 e 60 e faz referência aos movimentos culturais e estéticos que priorizavam o uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Olha aí, primeira tacada aí, né? Então, não vamos esquecer, faz referência aos movimentos culturais e estéticos que priorizam o uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Tá? Tem um momento em que na música o John Lennon ele provoca um momento de arte minimalista. Ele, para protestar contra a guerra, contra o prolongamento da guerra, ele vai sem grandes aparatos, somente com o violão, ele e a esposa, né? E eles dois vão para a frente das câmeras e ficam apenas sentados na cama cantando, pedindo pelo fim da guerra, pedindo pela paz. Não é isso? Então, é um tipo de abordagem minimalista, sim. Né? A pessoa acostumada com grandes palcos, com grandes parafernálias, né, musicais, eletrônicas, e aí vai se apresentar somente com um único instrumento, né? Ele retirou os excessos. Ele retirou tudo o que era poderia ser considerado recheios, né? E passou para passar a ideia nua e crua ali, tá? Então vamos voltar para a nossa tela para a gente poder seguir aqui em frente com a arte minimalista. Então, olha só, simplesmente uma pilha com isso que a gente está vendo aqui na parede, né? Então, sem título, né? Outra vez o nome pilha, do Donald Judd, onde ele utiliza laca sobre ferro. Apresenta outras duas características básicas. Olha aí, mais duas características básicas sobre a arte minimalista, tá, gente? A questão também minimalista, ela entrou, o conceito, né? Também entrou na parte da alimentação também, tá? Então, veja só, o aspecto da produção seriada e o aspecto frio, carente de expressividade, né? Então, é uma arte que chega assim a ser um pouco Aí, Gil. afastada, né? Deixa eu ver aqui. Então, veja só, o crítico de arte e filósofo Richard Arthur Wollheim, né, ele apontava que o minimalismo como um dos condutores. Estou ouvindo. Então, apontava o minimalismo como um dos movimentos que influenciaram a arquitetura, o design, o desenho industrial e as artes
visuais. Certo? O minimalismo se tornou, então, atemporal. Um tipo de proposta artística que não tinha ligação com o tempo. Então, estamos vendo aqui essa obra aqui, ó, uma simples haste aí, né, colocada na diagonal, que se chama um tubo, né, fluorescente colocado na diagonal do Dan Flavin, não sei se ele é americano, né, apresentado como a sua obra minimalista. E tem também essa obra aqui do fantástico Mondrian, em que ele, com poucos traços, forma figuras geométricas, né? E com o uso de cores, ele começa a apresentar essa forma aí muito interessante. Minimalista também, né? É o mínimo para chegar ao máximo. Então, olha aqui, ó. Mais uma instalação, né? Mais uma obra de Judy Chicago, né? Uma instalação minimalista de Ralph Werner na Galeria Stamp, em São Paulo, em 2013. Como a gente já falou sobre instalação, a instalação é a disposição, a colocação de objetos artísticos num certo espaço. Então, devemos considerar que é uma instalação, sim, e, no caso, uma instalação com o mínimo de informação possível, né? Uma instalação minimalista aí, você está vendo. Aqui também, olha, o Vidal aí, também instalação. Então vamos ver aqui um pouquinho de como essas artes, né, se relacionam com o contexto das profissões. Olha, a dança. A dança, ela dá a opção para o profissional ser professor de dança. Ensinando aí, tem várias técnicas diferentes, né, de dança. Ele pode ser professor de balé, de dança afro, de forró, de dança contemporânea, entre outros. É um tipo de estudo, né, de profissional, de profissão, que estuda as relações, as questões relacionadas à fisiologia e à anatomia do corpo humano. Porque você, dançando, se realiza certos movimentos, realiza certas passos, né, vamos dizer assim, que podem provocar lesões físicas, né? O bailarino corre, dá um salto e vai cair do outro lado da sala. Tudo isso tem a ver com o questionamento, né, de como o profissional vai trabalhar, né, de como o profissional vai desenvolver esse trabalho. Por isso que é necessário estudar também sobre anatomia, sobre a fisiologia, sobre o corpo humano. Não pode chegar simplesmente e ir dançando assim. Por isso que as companhias também têm aquela pendeira, né, muito grande
para selecionar aquela rigidez, né, com o corpo humano. Porque é o seguinte, gente, isso que a gente vê também assim, com jogadores, o movimento repetido do corpo, né? Junta aí. O movimento repetido do corpo, ele provoca, com o tempo, algumas lesões, inflamações nas articulações, né? Então, quem trabalha com dança afro, quem trabalha com balé, com dança de salão, a primeira vez você vai achar que não tem grande atrito, não tem grandes problemas, mas com a repetição, se você é um profissional que você vai dar aulas e aulas e aulas e aulas, com a repetição, chega nesse momento aí, nesse ponto, né, em que o conhecimento sobre a técnica, os limites do corpo, é altamente importante para que o profissional não se lesione nem leve seus alunos a se lesionarem, né? Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais sobre essa outra profissão aqui, que tem a ver com a arte, né? Vendo pelo lado profissional, nós temos aí que na música, o profissional pode se formar em bacharelado ou pode ter uma licenciatura. Então, essas duas formas aí são formas que são escolhidas por quem já tem algum conhecimento na área, né? Conhecimento técnico, teórico, né? Onde as pessoas conseguem se colocar para ter condição de estudar, de ensinar em universidades, né? De fazer trabalhos profissionalizantes, né? Montar escolas também. E várias outras áreas profissionais estão ligadas ao estudo, né, da parte técnica da música. E quem vai fazer o curso de bacharelado ou de licenciatura em música, ele já tem que ter um certo domínio da linguagem, porque, gente, é um mundo, eu já estudei um pouco sobre isso, é um mundo que tem, vê se não tem fim. São segredos e segredos e segredos e segredos. Quando você pensa que já está dominando alguma coisa, parece um outro mundo, né? E nesse outro mundo aí você precisa ter muito jogo de cintura, ter muito conhecimento, tá? Então, o aluno, quem está interessado, ele passa por uma prova de aptidão. Essa prova o cara tem que demonstrar que sabe ler, porque nessa prova de aptidão é analisada a sua capacidade de ler partituras e conhecer sobre ritmos e instrumentos, né? A capacidade de leitura, gente, ela eu vou até pegar o instrumento e vou demonstrar algumas coisas aqui para vocês, tá? A capacidade de leitura é a seguinte: a música já existe, né? Os sons já existem. E tem pessoas que nem estudam, mas que desenvolvem várias atividades, né, da música, várias performances, fazem coisas que, baseado no seu talento natural e no seu ouvido mágico, né? Então, o profissional, ele pode desenvolver ainda mais, ele pode chegar ainda mais longe
alinhando o conhecimento que está nos livros, que detém vários atalhos para as pessoas desenvolverem. Mas não é só importante você tocar bem ou você ler bem. Você tem que ter o algo mais, né? Você tem que ter o conhecimento para o desenvolvimento dessas pessoas, tem que ter a metodologia, a didática, né? E aí é onde você estuda várias técnicas para fazer uma passagem de escalas, né, musicais, ou de você compor, ou de você criar músicas, né, que são utilizadas para publicidade, então é onde o profissional, né, ou para filmes, ou se você pode usar o seu conhecimento e a sua técnica para trabalhar com grupos. Eu tenho um exemplo muito interessante, tá? De passagem que eu vou contar para vocês rapidinho. Tem um guitarrista brasileiro chamado Heitor TP, né? O Heitor, ele surgiu aqui no Brasil, começou a tocar muito, gravar com vários mestres da nossa música. E logo, logo, é muito parecido com esse negócio do jogador de futebol. Logo, logo, ele despertou o interesse de bandas e músicos de outro país. Então, ele foi trabalhar com esse povo, porque ele disse que um show só que ele fez, uma única apresentação, ele ganhou o dinheiro que ele ganhava um ano aqui no Brasil. Então, através disso aí, ele passou várias e várias temporadas, né, tocando, e através disso aí, ele ganhou muito dinheiro, né, ele se aparelhou, né, ele fez o seu pé de meia aí, né, e sabemos também que existe a maior escola de música do mundo, né, onde vários artistas vão para lá aprender não só sobre música, como também sobre algumas profissões que estão ali junto com a profissão de músico, estão ali juntos, paralelas, ajudando no desenvolvimento da arte de alguns artistas, né? Então, temos não só como o próprio profissional, que eu falei do profissional da dança, ele pode ser também um coreógrafo, né? Tem várias pessoas que trabalham com dança, que criam os movimentos que são desenvolvidos pelos grupos de pessoas, né? E aí, nos carnavais, nos desfiles e também nas apresentações teatrais, né? Vários movimentos são coreografados. E também, você via, né, que tinha vários artistas aí que utilizavam a dança, né, como Joelma, da banda Calypso, todo mundo dançando igual, não é isso? Vários artistas, a Beyoncé lança mão também desse recurso. E o músico, tanto quanto o dançarino, ele tem essa capacidade de utilizar, né, várias performances, né, como a gente já falou nas nossas aulas, para demonstrar a sua arte, para expandir a sua profissão, tá? Então, ficamos por aqui. A nossa aula de hoje foi sobre esses movimentos aí artísticos aí, essas novas artes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É nóis.